Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre os perigos da automedicação. Mas quem não corre o risco? Quem evita rigorosamente? Estamos para chegar ao final do primeiro bloco nesse capítulo primordial, do mais importante dos seres, do ser humano, e esta atitude, essa postura, essa ansiedade, não é que tipifica o ser humano? Hoje nós vemos a era da ansiedade, né? Então, essa ansiedade, a gente tem que resolver tudo rápido. Ânsia de ser e ânsia de parecer ser. E de ter. E o ter na frente. E o medo de perder, né? Então, a gente vive um verdadeiro desespero, um verdadeiro pânico. E a gente quer tudo imediatamente, né? Então, a gente vive num período ciclotímico, assim. Então, se a gente tem uma má notícia, a gente se deprime, se tem uma notícia boa, fica um tanto eufórico, e tem outra ruim, então fica ciclando. É o eletrocardiograma do sentimento. Exatamente. Né? E isso é uma tortura para a pessoa, né? Porque ela não consegue se estabilizar, né? Em vez dela ter um voo de brigadeiro, ela tem um voo turbulento, né? Então ninguém aguenta. Então a gente tem um trânsito turbulento, né? As relações estão muito turbulentas, né? E aí, para aguentar tudo isso, só abaixo de remédio, né? E haja remédio, né? Então é tudo isso que a gente tinha falado anteriormente. Isso é uma consequência. E isso é um problema que não é local, nem regional, nem nacional, é global, né? Hoje as pessoas estão muito parecidas, né? Se tu vê um adolescente brasileiro, ou jordaniano, ou libanês, egípcio, é muito parecido, grego, espanhol, né, americano, né? Tá tudo muito similar, as necessidades, as aspirações que nós temos de um bem-estar, né? E esse bem-estar tem que ser uma coisa eterna, e a gente sabe que não é assim, né? E essa loucura que a gente vive, essa correria, né? Agora na Europa tem esse movimento slow food, né? Então o pessoal está provando que quanto mais devagar, melhor o fluxo, né? Então a gente está sempre correndo, né? Sempre num desespero, né? E o movimento slow food mostra que quanto mais tu corre, mais rápido tu chega da morte, né? Então a questão é a gente ter uma vida mais tranquila, mais lenta, mais serena. Mas a gente está viciado em adrenalina. O nosso organismo já está condicionado. Então agora o nosso problema não é aprender. A gente aprende tudo muito rápido. Então, qualquer coisa que lanço lá na internet, por exemplo, se o Fantástico disser que tem um remédio bom para qualquer coisa, no outro dia é um boom, né? Então, esse desespero, essa angústia está nos matando. Então, nós temos que desacelerar e desaprender, né? Desaprender desse ritmo maluco, que isso nos leva direto ao AVC, ao infarto, à úlcera, a drogadição. Então, rever a vida, né? Então, eu creio que nós estamos, que nem Adão e Eva no paraíso, que estamos no paraíso, mas não nos damos conta e ficamos entediados. E aí ficamos enebriados pelo perigo, pelo veneno, né? Porque, quer não queira, aquela maçã que a Eva mordeu, ela estava já envenenada, né? Foi para combater a monotonia. Isso, o tédio, né? Então, e aí virou esse inferno que nós temos, né? Porque nós podíamos estar tudo no paraíso, tranquilo, sereno. Então tem essa loucura, essa competição desenfreada, que todo mundo tem que ser destacado, notado, né? É um desespero para provar a própria existência. A gente não tem que provar existência nenhuma, nós temos que viver. Viver por viver, respirar, curtir as coisas simples, a natureza. Curtir as coisas é a evolução. Aí, agora sim, uma pergunta, fugindo um pouco da característica do programa. O Dr. Ricardo Nogueira falou sobre a insônia e a tentativa de combate à insônia.
não está aí numa ferramenta, num instrumento, hoje, da tecnologia, a causa da insônia também, este uso exacerbado, né, do computador, do iPad à noite, isto não agita a pessoa, não incendeia e não provoca insônia? Sim. Sim, é o vamping. Tem crianças e adolescentes. Que se diga isso, principalmente adolescentes. Sim, chegam a ficar 30 horas semanais, então eles vivem na rede, então eles não têm vida real, é só vida virtual. Então sempre. Agora mesmo eu vim para cá, tá dando aula. Aí tu nota assim, alguns alunos estão lá no telefone celular e mandando mensagem, vendo. Então as pessoas estão muito mais no mundo virtual delas do que no mundo real. E aí a gente tem uma questão que vale a pena comentar, que é a questão de que hoje as crianças têm acesso muito mais cedo a essa tecnologia, que causa transtornos, e aí é mais sua área, causam talvez transtornos como o déficit de atenção, e aí como é que se faz para resolver? Busca o medicamento. Então, talvez tenha que se rever essa questão, e já tem diversos estudos saindo nessa área, sendo publicados nessa área, de que assim, esse estímulo das crianças tem causado danos tão graves, e claro que a solução para esses danos acaba sendo o uso de medicamentos, o uso indiscriminado de medicamentos que talvez uma população que não precisasse receber. E aí nós entramos no tal círculo vicioso da utilização irracional de medicamentos, né? Eu estou utilizando um medicamento para tratar um efeito adverso do outro, que vai gerar um efeito adverso, que eu vou tratar com outro medicamento, e quando nós vemos, nós estamos usando um circuito de medicamentos, um para tratar um problema que o outro causou, e nem sabemos mais qual é o problema inicial. E esse talvez para a população é algo que a gente tem que deixar bem claro, né? Afinal de contas, nós somos agentes, somos profissionais da área da saúde e defendemos, sem dúvida, a utilização de medicamentos. Mas nós conseguimos, até um certo ponto, ter um certo controle sobre os efeitos que esses medicamentos vão gerar. E aí nós não estamos falando só sobre os efeitos positivos, mas sobre os efeitos negativos. E com isso orientar as pessoas para que elas saibam se esse efeito é um efeito comum ou é um efeito que não faz parte do rol de efeitos. É claro que eu não estou aqui recomendando para o paciente olhe uma bula, porque o paciente que olhar uma bula, lê ela com exatidão, ele vai deixar de tomar o medicamento ou vai querer processar imediatamente a empresa. A bula, na verdade, é feita para advogados e não para pacientes, né? Mas no momento que nós não controlamos a utilização de medicamentos por uma pessoa, e isso no nosso sistema isso acontece a todo momento, o paciente que é tratado pelo senhor vai para um outro consultório, uma outra especialidade, ou às vezes a mesma, e sequer aquele especialista fica sabendo que ele está sob a utilização de um determinado medicamento, ou porque o paciente não informou, ou porque ele já não lembra mais o que tomou, ou porque o sistema favorece, vamos dizer assim, para que essa comunicação não aconteça. Eu vejo que o grande problema nosso é o imediatismo. Então o paciente chegou na tua frente, eu preciso dormir, tem que dormir agora, eu quero esse remédio agora para dormir agora. Um outro exemplo também, o paciente que tem distúrbio alimentar, paciente obeso, né? Eu tenho que emagrecer, mas tem que ser imediato, eu não posso, mas tem que fazer exercício físico, tem que fazer uma dieta, tu tem que te readaptar. Não, isso demora muito. Eu já tenho que tomar um remédio que me tire a fome, né, que resolva a minha ansiedade, né? Então a gente está atrás de uma coisa imediata. É uma coisa não agora e já, é para anteontem, né? Então assim, ele já veio com aquele problema há muito tempo, ele já está obeso, ele não faz exercício físico, ele não faz reeducação alimentar, e ele tem que resolver aquilo agora já. Então não, tu tem que me dar um remédio. E essas medicações, esse é outro problema sério, né? E o pessoal se automedica, e muito nessa área aí do controle da saciedade, né? Do excesso de alimentação. Então todo mundo quer resolver as coisas
já, imediatamente, esse imediatismo nosso, porque tu mudar o teu hábito, né, começar a ter hábitos saudáveis, ter atividade física, reeducação alimentar, isso demora, né? E as pessoas hoje, elas não suportam essa demora, elas querem resolver já. Exato. Como é que nós conscientizamos uma população? É um trabalho, é claro que é um trabalho que cada profissional faz, né? Um trabalho de formiguinha, mas ao mesmo tempo é um trabalho que deve ser feito através de ações, né? De conscientização. E aí entra o poder legislativo, né? Aqui no Estado nós tivemos a aprovação no ano de 2014 de um projeto de lei que se transformou numa lei da Semana do Uso Racional de Medicamentos. E a partir daí existe fomento, inclusive, estadual, para que se proponham ações de divulgação para a população, como nós fizemos nesse ano, né, colaboradas pelo Poder Legislativo e que conseguem amplificar esse processo. Então, também é um processo coletivo, que não é algo que a gente deve esperar que a população faça por si só, com algumas informações rápidas, mas também tem que ser um processo que deve ser trabalhado desde a infância, para explicar lá para um menino que está lá no colégio, no ensino fundamental, quais são os riscos que ele pode ter lá em acessar aquela farmácia caseira, né? Será que aquilo pode trazer um prejuízo? Porque na cabeça da criança, afinal de contas, o medicamento é para solucionar um problema, até que ocorra a conscientização da população de que isso pode se tornar, a utilização pode se tornar um problema. Isso é um processo lento e coletivo. Lá em 2007, o Ministério da Saúde criou um Comitê Nacional de Promoção para o Uso Racional dos Medicamentos. Isso tem funcionado? Tem. Isso tem um trabalho em rede, um trabalho conjunto com os estados? Isso eu até vinha comentando antes com o Maurício, a importância da universidade e da divulgação de dados fidedignos de qual é a nossa situação hoje sobre o acesso e uso de medicamentos pela população brasileira. Então, a gente, junto com as universidades, e aí esses projetos, essas iniciativas do Ministério da Saúde, para fomentar campanhas e formar... Fomenta e monitora. E monitora e ajuda e contribui com tecnologia, com verba, para garantir que a gente tenha dados concretos sobre o uso de medicamentos na população, de ações que a gente deva realizar sobre a educação para o uso de medicamentos e publicação dos dados para que a gente possa saber de como a gente vai tratar a situação. A gente tem um problema hoje de acesso ou a gente tem um problema de que as pessoas estão usando inadequadamente? Então, ela não tem acesso aos medicamentos e ela busca de forma aleatória? Não, ela tem acesso aos postos de saúde, ela tem acesso às farmácias básicas, às doenças crônicas, tem um trabalho, o Ministério da Saúde trabalha muito no fornecimento, a Rename aí, para fornecer os medicamentos básicos para tratamento de doenças crônicas, mas assim, isso tudo faz parte deste contexto de uso racional de medicamentos. Então, a gente tem que trabalhar junto com a universidade, que está lá formando profissionais e formando pessoas que eduquem a população desde criança, né? E também tem que saber que esses trabalhos vêm sendo feitos e, assim, apoiar de alguma forma e buscar essa informação de forma adequada e não entrar lá no Google e buscar o dado sobre um medicamento que muitas vezes é inadequado, é incorreto. Que pode ser complementar isso, né? Sim, isso que está sendo falado aqui é importante porque nós saímos de um empirismo, né? Muitas informações sobre medicamentos, porque nós não temos um sistema de farmacovigilância que esteja preparado para capturar essas informações, ele é baseado num certo, e vem melhorando esse processo, mas num certo empirismo, num achismo, né? Nós sabemos que alguns medicamentos causam uma série de intoxicações, mas nós não sabemos exatamente por quê, como é que aquela pessoa adquiriu. Nós imaginamos que seja através, enfim, de uma orientação de algum colega, algum amigo, algum leigo no assunto, mas no momento que a gente traz a universidade para estar colaborando, ou enfim, institutos de pesquisa, nós saímos desse tal empirismo e conseguimos ver mais claro quais
quais são os problemas e assim tentar resolvê-los de maneira mais eficiente. Eu acho que a gente tem que fazer a prevenção da saúde, mas tão importante quanto a prevenção das doenças é a promoção da saúde, né? Então, o que é a promoção da saúde? Se evitar o uso excessivo de medicamentos, porque os medicamentos todos têm efeitos colaterais, né? Sem dúvida nenhuma. Então, o uso tem que ser adequado, né? Bem objetivo, claro, e se fazer, por exemplo, o estímulo à atividade física, né? A reeducação alimentar, a estimular a qualidade de vida, né, para evitar essas doenças que são previsíveis, né? Então tem essas campanhas todas de prevenção de patologias que ocorrem em certas épocas do ano, certas épocas da faixa etária, a partir de uma certa idade, ter essa clareza de visão de saúde, de qualidade de vida, de uma vida saudável, de se ter hábitos saudáveis, né? E ensinar isso tem que aprender na escola, quer dizer, as crianças têm que aprender a se alimentar adequadamente, com menos gordura, com menos açúcar, com menos carboidratos, desde a escola. Agora, se elas na escola recebem uma alimentação que é rica em gordura e não é rica em proteína, por exemplo, né? Então isso já vem da escola, que elas vão se acostumando, né? E isso se tornar uma cultura. Nós temos a cultura aqui do churrasco, que nos causa... Identificar os 3 vilões, né? Açúcar, sal e farinha. Por exemplo, né? E evitar, né? Então, se evitar... Farinha branca. Exatamente, né? São os bandidos. Nós temos que evitar isso, ter hábitos, nós temos hábitos aqui muito nocivos, né? O nosso próprio churrasco, ele é muito bom, mas ele é muito sal, muita gordura, né? Causa vários problemas. E todos esses problemas que nós temos, enfrentar eles, não adianta querer esconder, né? Porque às vezes as pessoas não querem ver os problemas. E outra questão, assim, ele não pode ser fundamentalista, nem xiita, nem radical. Tem gente que, eu não gosto de tomar remédio, não vou tomar nenhum remédio, né, que também aí passa a ser um radicalismo, né? Quer dizer, a pessoa não tem por que sofrer também podendo tomar uma medicação que vai aliviar. Isso também é uso irracional, né? Agora, uma coisa que a gente ainda não abordou, e eu acho que é de extrema importância, é a questão da idade, do envelhecimento da população. Então, assim, a gente sabe, esses são os dados epidemiológicos, que cada vez mais a gente tem idosos na nossa população com um número enorme de medicamentos, e a gente precisa também orientar, porque essa população também é uma que vem apresentando intoxicação, que vem não só as crianças, como a gente comentando, mas assim, aquela questão de que vai, busca um especialista, busca o outro, o cardiologista, o psiquiatra. E aí tem um problema sério, porque além das farmácias que tem de clínica geriátrica, Isso mesmo. E nessa mesma região que nós falamos, se nós for contar, né, Batista, tu mora ali na volta, tu sabe, se nós for contar quantas clínicas geriátricas, poderia ter mais que farmácia. É, o Menino Deus, né? Mas O Menino Deus é uma cidade plana, né? E fácil de locomoção. Mas agora é o grande problema. Às vezes esses pacientes idosos, eles começam a ter processos de demência, né? E as medicações que nós usamos hoje, elas ainda são razoavelmente novas, não tem uma resposta, e vai se acumulando. Então, às vezes, tu vê uma receita de um paciente idoso, que não é uma receita, que é um papiro, né? E aí tem medicamento sobre medicamento. Às vezes tem 2 ou 3 tranquilizantes, né? E isso vai deprimindo o paciente. Então, às vezes, a gente tem que limpar a prescrição. Porque ele vai essa questão, antigamente a gente tem que aqui preconizar, eu sou mestre em saúde da família, sou especialista em psiquiatria, mas sou mestre em saúde da família, que tem que ter um médico que coordene todos. O que ocorre? Ele vai no médico do estômago, vai no médico do coração, vai no médico da cabeça, e cada um prescreve. Então ele tem 10 receitas.
Então, o que que ocorre? Aí sobrepõe. Um dá um tranquilizante, outro dá outro tranquilizante, um dá um antidepressivo, outro dá outro antidepressivo. Então, tem que ter um que coordene toda a equipe, entendeu? Esse é outro cuidado que a gente tem que ter, né? Então, a gente vê, às vezes, os coitados dos velhinhos, tudo lá sedado, eles já estão se arrastando, aí ficam se arrastando lá, porque eles estão sedados por medicação e por excesso de medicação. Sabe que, por incrível que pareça, o paciente idoso, hoje, ele, até pela sua experiência, ele está muito mais preparado para buscar informação. O que às vezes acontece é a incapacidade ou a dificuldade dele absorver, né, por questões, inclusive, do próprio envelhecimento. Então, o que nós não temos hoje em dia, em contraposição, são tantos profissionais das mais variadas áreas da saúde preparados para absorver esse tipo de população-alvo, né? Nós recém estamos migrando para um processo de qualificar para essa área da gerontologia, né, da médica, farmacêutica, nutricional, etc, etc. Porque a nossa curva, a nossa pirâmide brasileira da idade já não mais está com perfil de pirâmide, logo não vai estar completamente com perfil de pirâmide, e nós vamos ter que ter profissionais preparados para lidar mais ainda com essa população que tem as suas características, e aí entra o uso racional, né? Já que o uso racional é tratar, né, de acordo com as características individualizadas. Nós sabemos que os idosos, por exemplo, têm diferenças do comportamento hepático, e por si só as doses devem ou podem ser adaptadas, né, com indicação médica, né, claro, não com uma indicação de um outro, enfim, de um colega, ou porque a colega de quarto está tomando agora uma dose mais baixa e para ela fez melhor. Isso deve passar sempre por uma orientação. Mas é preciso não só da parte da população que ela tem esse entendimento, mas é necessário também um entendimento por parte dos profissionais que eles precisam fazer essas qualificações. Não é só um problema da população. Nós temos a tendência de achar que a população está errando em não fazer tal procedimento. Mas é hora também de nós cada vez mais, e não de maneira individual, estou falando aqui, mas em termos mais genéricos, de nos prepararmos melhor para esse tipo de população. Estamos chegando ao final do Democracia, temos 2 minutos para cada um dos convidados. Lisiane Leal. Para encerrar, eu acho que é deixar como para pensamento, assim, para as pessoas refletirem sobre o uso de medicamentos. Da importância de buscar informação. Eu trabalhando com profissionais da saúde, tentando formar cada vez farmacêuticos melhores, eu acredito que assim tem que partir sim do profissional buscar o conhecimento para poder fornecer de forma adequada para a população. O trabalho em equipe multidisciplinar eu acho que é fundamental, e eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar a ajuda do médico, o farmacêutico colaborar com isso, o fisioterapeuta, o enfermeiro, todo mundo tem que estar capacitado para garantir que esse paciente seja informado de forma adequada. E aí uma coisa que eu queria comentar também é essa questão do descarte, de que assim, existem hoje iniciativas das universidades, de algumas redes de farmácia que recebem esses medicamentos. Então, assim, eu acho que a população precisa procurar isso e utilizar esses serviços, porque quanto mais se utiliza, a lei da oferta e da procura, quanto mais se utiliza, quanto mais se buscar informação, quanto mais se utilizar o que tem disponível nesses projetos de uso racional de medicamentos, eu acho que mais informados e menos problemas a gente vai ter. Não vai onerar tanto o sistema de saúde, e também vai ter uma saúde e uma qualidade de vida melhor. Obrigado. Farmacêutica Lisiane Leal, coordenadora dos cursos de pós-graduação de farmácia do Instituto de Educação e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento, pela participação no Democracia, aqui da TV Assembleia. Maurício Schillernin. E para finalizar, não posso deixar de fazer um comentário como conselheiro regional de farmácia, né, da importância das entidades, sejam elas ordens, conselhos, sindicatos, associações, nesse trabalho de conscientização da população. O objetivo dos conselhos e ordens é de fiscalizar o correto exercício das suas devidas profissões. E aí, com isso, nós estamos, de uma certa maneira, protegendo a população. No momento que
os conselhos fiscalizam essa atividade, eles estão favorecendo, por exemplo, a presença do profissional farmacêutico lá na farmácia. E aí o senhor me disse, eu tenho aquela minha farmacêutica, que é a minha farmácia, naquela minha farmácia de confiança, e essa é a melhor recomendação possível. Que ele busque o seu profissional na área médica de confiança, né? Ou, enfim, o local de confiança, sua farmácia de confiança, que ele sabe que vai realizar os serviços de, por exemplo, descarte de medicamentos de maneira correta, vai estar promovendo o uso racional de medicamentos, e só assim nós temos como, de maneira coletiva, favorecer a população para que ela não esteja tão sujeita à utilização de medicamentos de maneira irracional. Muito obrigado, farmacêutico Maurício Schiller-Nin, secretário-geral do Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, pela participação também no Democracia. Esperamos contar com a sua presença em outras oportunidades, porque é fundamental este esclarecimento que se faz à população, que é um processo rigorosamente de conscientização, do qual todos têm e alcançam benefícios. Dr. Ricardo Nogueira. Creio que esse programa de hoje foi fundamental, né? E a questão da automedicação é uma coisa histórica, né? Então o que a gente tem que fazer? A orientação, o conhecimento, a educação. E outro cuidado que tem que se ter com a questão da automedicação, que a maioria das pessoas elas não têm uma monoterapia, eles usam vários medicamentos. E quando tu usa mais de um medicamento, existe uma coisa chamada interação medicamentosa, porque duas substâncias adicionadas, elas vão gerar uma terceira. Isso pode aparecer reações, efeitos colaterais, efeitos paradoxais, né? Então, por exemplo, as doses, né? Tem que se ter um cuidado muito grande com o tamanho da pessoa, com o peso da pessoa, com o volume muscular da pessoa. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tem que se ter clareza do que está tomando, a pessoa tem que aprender a ler a formulação, né, o que substância é essa, mas essa substância adicionada com uma outra pode dar uma reação, né, tem que se chamar a atenção, como toma, como tem que fazer, quem é que orientou. Então a gente precisa do esclarecimento. E o mais importante, tratar é fundamental, mas antes de tratar é prevenir as doenças, e mais importante que prevenir é a promoção da saúde, ou seja, da qualidade de vida. Uma vida mais tranquila, uma vida mais serena, com hábitos saudáveis, né? Nós temos muitos hábitos nocivos, né? E um dos hábitos nocivos é o uso excessivo de medicamentos. Muito obrigado, Dr. Ricardo Nogueira, psiquiatra com atuação predominante no Complexo Mãe de Deus, pela participação no Democracia, aqui pela TV Assembleia, quando falamos sobre os perigos da automedicação.